É isso aí. O sistema não tem medo do pobre que passa fome. Ele tem medo do pobre que pensa. Sabe as palavras do nosso querido Paulo Freire. É assim que a gente começa a nossa aula hoje. Quero dar um bom dia a você, estudante que está acompanhando a nossa aula, os responsáveis aí também que gostam de assistir as nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos. Está começando mais uma aula de ciências aqui do Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer que hoje a gente vai voltar a falar aí sobre as alterações do sistema nervoso, relembrar, na verdade, né? Falar um pouquinho aí sobre o sistema nervoso, e é muito importante a sua participação aqui na aula. E quando a gente fala de participação, a gente está falando do nosso querido professor Magno. É isso aí, estamos aqui para mais uma aula de ciências começando. Sou o professor Magno aí, aproveitando o gancho do professor Edjoel, lembrando esse grande educador Paulo Freire. Semana passada a gente teve na França o 12º encontro internacional do Fórum Paulo Freire. Para quem não sabe, vários países aí têm os institutos Paulo Freire, e todos eles de estudo da educação, sendo, portanto, uma referência internacional, né, Joel? Sim. Quero conclamá-los aí, com esse espírito de educação e tudo mais, a participar aí do nosso chat, se possível, colocar aí o nome do aluno, ele o grande, digamos assim, é o grande ator que a gente precisa para a educação, para fazer a diferença. Coloque o nome do seu aluno, coloca aí qual é a escola, qual é a cidade que você está falando, a gente vai ler aqui no ar dentro da possibilidade. A gente vai ter uma aula sensacional hoje que o Edjoel preparou, com alguns remakes, né? A gente fala várias vezes do assunto, mas o assunto com uma abordagem bacana é imperdível. Uma boa aula a todos aí. Isso aí, muito obrigado, professor. Então eu quero lembrar você que o Estado de São Paulo tem o programa aí, ó, Dignidade Íntima, tá bom? E o público-alvo está aí, ó, todas as estudantes que necessitarem de produtos de higiene íntima menstrual devem receber esses produtos. Se você quer mais informação, tem esse QR Code aí, você pode apontar a câmera do seu celular e vai te levar para uma pasta que está cheia de material lá para você entender como que é esse programa, tá bom? Então fica dada a dica aí. E agora a gente vai ver aí o objetivo da aula de hoje. Aí, ó, entender que algumas substâncias podem alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso, conscientizar-se em relação aos riscos de utilizar substâncias psicoativas, entender o que são drogas lícitas e drogas ilícitas, entender a correlação entre o uso de drogas e os efeitos nocivos à saúde e à vida social. Então, bastante coisa aí pra gente falar hoje, né? É uma retomada, isso a gente já falou numa aula anterior, mas assim, o professor Magno fez aulas maravilhosas aí sobre a nossa visão, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa percepção que a gente tem aí do mundo, o quanto que o uso dessas substâncias de repente pode alterar, mas a gente vai começar a aula como a gente começou a aula anterior que foi falada desse tema, e aí a gente vai avançando na discussão, tá bom? Muito bem, então como é que a gente vai fazer isso? Tá aí, ó. A gente vai compartilhar informações, refletir, resolver as atividades e, conforme já foi falado aqui, interagir no chat com o professor Magno, tá bom? Muito bem. Para acompanhar essa aula é bom que você tenha um caderno para as anotações, né? Aí das dúvidas, tal, resolver as atividades e identificar essa aula com data e título. Lembrando, né, que a gente tem lá nossa rede social, lá o nosso Instagram, né? Você pode mandar lá a foto do seu caderninho, eu sempre dou o vistinho lá, tá bom? É muito importante, né? A gente tem que participar, aí você pode colocar, inclusive, comentário do seu professor sobre o tema, tal, se você quiser, né? Se o professor tiver num outro assunto, não tem problema. Mas Joel, posso te interromper só um minuto, professor Rubens, é que gostei do jeito que ele cumprimentou a gente, ó. Bom dia, colegas e equipes. Opa, olha que bacana. Sim. Legal. Aí, o pessoal aqui por trás das câmeras também tá mandando um bom dia aí. Muito bem, muito obrigado. Gente, então é isso. Tá, então, ó, o professor Magno, ele estava falando, né, sobre as formas que a luz entra no olho, como é que a gente percebe isso, e aí isso vai chegar lá no sistema nervoso, tal, e o nosso cérebro vai interpretar isso, né? Beleza, então, o que será que acontece aí se a gente alterar
esse caminho aí dos impulsos, né? Mas vamos começar pelo começo. Vamos lembrar do café lá? A gente já discutiu isso uma vez, né? Ao beber café, uma pessoa fica mais sonolenta ou mais desperta? Isso é uma pergunta. E a outra é, que substância presente no café provoca essa alteração? Deixa aí 2 minutinhos, tá bom, né? O pessoal está bem desperto aqui, Joel. Olha, tem o pessoal aqui de Santo André, pessoal da Leste 1, Leste 2, tem o pessoal de Guarulhos, de Nova Odessa, tem o pessoal aqui de Itaquaquecetuba, Jundiaí, eu vou Santo André, Suzano, tudo esse pedação aí, né, que você conhece bem, né? Opa, ali é a minha quebrada. E Guarulhos já falei também, tem o pessoal do São Bernardo do Campo. Aqui responderam. Tapecerica tá chegando aqui também. Tapecerica, é isso aí. Ó, o pessoal, primeira que eu vou ler aqui é da Maiara, que respondeu: desperta cafeína. Aí tem a participação também do sexto A, B e C da Escola Maristela Vieira, que respondeu: substância cafeína. A pessoa fica mais desperta. Fica esperta também. Os alunos Bianca, Isabela, Jonathan, Cauã, João Marcos, Paulo Henrique, Gabriela do sexto C da escola, qual? José Carlos Pinotti. Lá em Matão. Lá em Matão. É isso aí. Disseram que beber café deixa mais esperto, pois possui cafeína, de Joel. Olha. E aí tem. Agora vamos lá para o final, senão também fica muito viciado ali. Ficar bravo com você. José Maringoni também respondeu cafeína. Pessoal também do Panucci respondeu desperta por causa da cafeína. São os alunos. São os alunos do sexto D. Maria Júlia participando aqui com a gente. Olha. E só a última, Ed. Sexto A, B, C e D da Escola Alice Romanos. Também respondeu aqui. E Cauã, cafeína. Cafeína, só respondeu cafeína. Muito bem. Então é isso, né? Normalmente, teve até um professor que colocou aí, não foi? Normalmente, né, vai depender do organismo da pessoa, mas normalmente vai despertar. Tá? Tem pessoas que vão falar, comigo isso não acontece. É verdade, porque o organismo tem dessas coisas. Mas normalmente, via de regra, vai despertar. Isso acontece porque no nosso... lá no nosso neurônio, né? Ele vai ter alguns processos. Só que eu tenho uma pergunta antes, que eu ia acabar entregando ouro se eu fizesse isso. Olha aí. É o spoilerzinho. Né? Então. Eu vou fazer a outra pergunta e aí depois já vou para a explicação de uma vez só. Essa eu vou deixar 1 minuto só, tá bom? Como essas alterações causadas pela cafeína ocorrem e em qual parte do corpo? Vou deixar 1 minuto só, que quase que eu falei.
A Júlia respondeu aqui, sistema nervoso. Oba! Ela é da escola Daniel. Tem a professora Amanda aqui participando, você alterando as sinapses? Será? Tem despertam o sistema nervoso, alunos do José Maringoni de Bauru. Tem também participação no sistema nervoso, atua no sistema nervoso, perdão, alunos da escola doutora Isabel Campos e de Joel. Tem o pessoal de Praia Grande aqui participando, olha só, sistema nervoso, lá da Vila Tupi. Olha que bacana. Legal. Deixa eu pegar uma logo do comecinho, pode ser, Pode. Ed? Caio Ramalho, no sistema nervoso. Muito bem. Então, né, a gente teve o professor Eduardo aí que perguntou, pô, essa aula de novo, né? Pois é, professor. Às vezes a gente precisa, né, dar essa retomada, tá? A gente perpassou por todas as habilidades já do bimestre, aí a gente dá essa retomada, tenta falar aquilo que não foi falado na aula anterior, tá bom? E é sempre importante a sua participação também, até para contribuir aí, falar, pô, o que não foi falado aí? Acabou de colocar joinha aqui, não fica bravo com a gente não, que a gente vai voltar numa aula do olho, não vai ficar bravo com a gente não. Isso aí. Gente, então vamos dar uma olhadinha aí, ó, tem um neurônio aí que tá dançando aí, né? Então tem aí com a bainha de mielina que vai rapidinho o impulso nervoso e tal. O outro vai mais lentamente o impulso nervoso e nem consegue chegar lá, né? Muito bem. Então o neurônio é essa célula bem complexa aí, tá vendo? Tem um monte de estrutura, a gente não vai se ater a todas essas estruturas, mas você tem que saber que o impulso nervoso ele tem que chegar aí e tem que ir para outros lugares. Cada ramificação aí pode encontrar um outro neurônio que vai gerar o que a professora falou lá muito bem no chat, que é a sinapse. Olha a sinapse como que é legalzinha aí. Então o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver se eu consigo descobrir onde é que está o negocinho de escrever aqui. Aqui. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui nessa região aqui, ó, né? A cafeína, ela vai chegar aqui e aí o que acontece? Tem uma substância chamada adenosina que quando ela começa a se acumular aqui, né, nessa região assim da sinapse e tal, começa a causar sonolência, né? Vai atrapalhar aí então algumas ligações. Só que no caso aí, o que é esse atrapalhar? É justamente evitar a sonolência, porque a adenosina ela causa sonolência. Tá? E a cafeína, quando ela entra aí, ela evita que haja esse acúmulo dessa adenosina, que é essa substância que causa a sonolência. Por isso que na maioria das pessoas, né, não em todas, mas na maioria das pessoas, o café vai tirar o sono. Vai tirar o cansaço, né, entre aspas, vai dar essa impressão que tirou o cansaço, mas na verdade o que ele fez foi tirar a sonolência, tá bom? Isso é só uma substância, né, que é uma substância permitida, que é uma substância lícita, né, mas que de qualquer forma vai sim trazer algum efeito no nosso sistema nervoso, que pode ser positivo, né? Poxa, você está cansado, etc. Tal, e você precisa fazer uma atividade, ele pode te trazer, pelo menos momentaneamente, um benefício, mas você tem que entender que depois o organismo vai cobrar isso de você também, né? É uma perda de cansaço que ela é provisória, depois o cansaço vem, e não tem jeito. Aí você pode ter tomado 15 xícaras de café, né? Café com refrigerante à base de cafeína também, que quando o sono vier você desmaia, não tem jeito, tá bom? Muito bem. Então, né, como falaram aí, muitas dessas sinapses, né, e desses neurônios aí vão estar acontecendo aí no cérebro. Mas a gente tem que lembrar que o sistema nervoso ele perpassa aí por todo o nosso corpo, né? Desde o sistema nervoso central, passando pelo sistema nervoso periférico, que é aquele que está, né, nas extremidades do corpo. Tá bom? E aí a gente ainda tem o sistema autônomo, que é aquele que mantém a gente vivo, né? É só para a gente lembrar aí. Muito bem. Aí eu quero saber, a gente falou da cafeína, que muita gente toma café, né? Tem até algumas religiões aí que o pessoal não pode tomar café, né? Mas muitos tomam, tá? Ou então toma outras substâncias à base de cafeína, né? Tipo energético, que não te dá energia coisa nenhuma, né? Mas aí ele tem lá a cafeína que te mantém esperto, né? Muitas vezes tem mais cafeína do que o próprio café, né? Alguns refrigerantes também. Mas, assim como a cafeína, que outras substâncias podem causar alteração no nosso sistema nervoso? Fala algumas aí pra gente. Vou dar 1 minuto só, tá bom.
O pessoal entrou no clima aqui, viu, Joel? Tem gente aqui que colocou, de uma maneira geral, né, as drogas, a professora Leonilda. O José Carlos lembrou aqui o chocolate. Chocolate, né? também vai ter cafeína, né? O Caio Ramalho, aluno da professora Rosa, escreveu aqui energético, aí voltando ao que o Joel acabou de falar, né? De energético não tem nada, a reação química ali é energética, né? Envolve energia, mas não é energético coisa nenhuma, mas os chamados energéticos vale sim. É que o que dá energia, na verdade, é açúcar, né? Mas não deixa a gente esperto. É que eu fiquei um pouco na dúvida, viu, Ed? Aqui a professora Eliezer colocou os antialérgicos. O antialérgico, ele pode causar sonolência, né? É verdade. Tem alteração, né? Aí o que o pessoal faz? Né? O antialérgico enche cafeína, né? O antialérgico, para não causar sonolência. Né? Inclusive alguns analgésicos também, né? Que a gente vai tomar lá para dor de cabeça, não sei o que lá, ele tá cheio de cafeína porque o efeito analgésico acaba dando sonolência também. Ó, tem a nicotina também aqui, lembrado pelos alunos do Padre Eduardo Rebouças. Causa dependência. É engraçado porque muitas dessas substâncias, ó, fica a dica, muitas dessas substâncias terminam em ina, né? Cafeína, nicotina, né? Por que isso? Deve ter um porquê na nomenclatura lá. E uma das coisas é porque pode, né, causar alguma espécie de dependência química, né, que a gente fala, que é assim, o corpo ele se altera. A gente considera droga qualquer coisa que altera o metabolismo do corpo. Bebida alcoólica, antidepressivo. Bebida alcoólica, sim. Ó, eu vou usar uma recomendação aqui com a sua licença de Joel, sim. Que não é nossa não, é da professora Amanda que colocou assim: essa aula pode ser usada no 8º ano, ótimo tema. Sim. Boa dica. Boa dica, sim, legal. Nós vamos chegar lá, viu? E vamos usar, viu? Valeu, nós vamos usar. E tem várias participações aqui, tem inclusive lá do pessoal de Matão e tudo mais, mas a gente está também lendo alguns aqui para fazer um revezamento, mas a gente está vendo aqui a participação de vocês, está todo mundo de parabéns. Então, ó, colocaram aqui inclusive remédios, né? Porque qualquer coisa que altera... O que é metabolismo? Vamos falando de uma forma bem simples, metabolismo é qualquer reação química que acontece no organismo vivo, tá? A reação química normal do organismo. Então, qualquer coisa que muda essa reação química, esse metabolismo, a gente considera droga. E aí vem a próxima pergunta. A gente tem drogas lícitas e drogas ilícitas. Eu vou dar 30 segundos para você me dizer qual é a diferença entre uma e outra. Tá bom? Tem esse negócio também de legais e ilegais, né? Lembrados aqui pelo pessoal lá do Maringoni de Bauru. Algumas drogas são lícitas e outras ilícitas, não permitidas. Disse aqui a Maiara participando novamente aqui com a gente. A lícita vicia para o mal, disse aqui a professora Sandra. Aí é complicado, hein? Aí já é um juízo de valor aí um pouco difícil. Legal para discussão, né, sim, Joel? Porque assim, tem algumas drogas que vendem na farmácia que também vão causar dependência, tá? Mas aí, o que é colocado na balança? Né? A qualidade de vida da pessoa vai ser melhor com essa droga ou sem essa droga? Né? Então, às vezes, o médico ele prefere dar uma droga que corre o risco da pessoa causar dependência, mas é uma droga lícita, permitida, que é vendida na farmácia, mas que é controlada. Tem lá uma tarja preta, você tem que deixar a receita, né? Tem todo um controle. Mas, porque o médico entende que apesar do risco da dependência física ou química, ainda a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor do que se ela não usar aquela substância. Mas aí a gente está falando de coisa que é vendida na farmácia, que o médico vai acompanhar, vai aumentar a dose, vai diminuir a dose de acordo com o que ele vai observando no paciente. Tá bom? Então, assim, o que é lícito? Né? É tudo aquilo que você está dentro da lei. O que é ilícito? Isso serve para droga e para qualquer coisa. Ilícito é tudo aquilo que está fora da lei. Então, por exemplo, a bebida alcoólica, ela tem restrição para os menores de 18 anos, ou seja, não pode usar bebida alcoólica menor de 18 anos.
Tá bom? Não pode, é proibido por lei. Se você, adulto, der bebida alcoólica para menores de 18 anos, você está incorrendo num crime previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Isso é importante saber, né? Porque o adolescente ele é mais suscetível a ficar dependente quimicamente, porque o seu corpo ainda está em formação, o seu sistema nervoso ainda está em formação, né? Por isso que não é permitido, né, para adolescentes e para crianças consumir determinadas substâncias, tá bom? E que a gente sabe que às vezes acaba acontecendo por irresponsabilidade dos adultos, que vendem quando não poderia vender ou que até dão quando não deveriam dar. Bom, e aí a próxima aí, ó, vou deixar um minuto para você me dizer. Pode haver alguma relação entre o consumo de álcool e outras drogas e a violência? Um minutinho. Olha, o Samuel, aluno do Daniel Pontes, respondeu que sim, Edjoel. Tem a Maiara também respondendo aqui também, novamente participando, colocando sim. Tem os alunos também da escola José Nogueira de Souza, Vitória, Brasil. O aluno Joab colocou sim, afirmativo. Todo mundo concordou que sim aqui. Bem. Pode alterar a mudança de comportamento, etc. Essas coisas aí. Foi lembrado aqui pela professora Alice. Isso, a gente, né, de uma forma bem simples, você tem que lembrar que quando você está sob o efeito de álcool ou de alguma dessas drogas que alteram muito o sistema nervoso, que por isso são controladas ou até proibidas, você perde um pouquinho aí a sua noção de julgamento, e aí você pode fazer coisas que normalmente você não faria, que se você estivesse em sã consciência, você não faria. E aí você pode se colocar em situações, né, entre outras situações de violência, ou até mesmo depois que você se torna um dependente químico, muitas vezes para você conseguir, né, aquela substância que você quer, você pode até partir para meios ilícitos, né? Então é complicado, por isso que... Estatística bem ruim é essa de acidente de trânsito, né? Sim. E essa coisa de acidente de trânsito foi lembrada aqui pelo pessoal lá da escola José Pinotti, de Matão. Eu gosto muito de falar assim, né? Eu acho que o termômetro tem que ser aquela pessoa que cuida da gente, né? Papai, mamãe, vovô, titia. Pô, se eu não posso contar para eles, será que é bom? Gente, eu tinha mais uma pergunta, só vou mostrar para vocês, mas não vai dar tempo de eu fazer, tá? Como saber se o que um amigo está me oferecendo como uma coisa ótima pode me prejudicar lá no futuro? Então, às vezes é bom, né, a gente parar e refletir se vale a pena algumas coisas. Tá bom? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, sistematizando aí, vocês, meus queridos aluninhos, amem-se, tá bom? Cuidem-se. É isso que vocês podem e devem fazer, tá bom? No mais, ó, o que eu quero dizer para vocês, não se esqueçam do programa Dignidade Íntima, tá bom? Que é para todas as estudantes que necessitam do produto de higiene íntima menstrual, tá? Isso é lá na escola. E aí você tem um QR Code e o professor Magno vai dar a última informação aí, ó. Obrigado aí pela colaboração, pela participação de todos vocês, mas não esqueça, a gente deixa aí o link, o QR Code para você fazer a avaliação dessa aula, dizer aí o que você gostou, se você achou que pode dar uma sugestão e tudo mais, já tem o pessoal colocando aqui no chat, mas o preenchimento disso é essencial para a gente fazer lá aquele feedback, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até a próxima.